Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Rodrigo Struck e hoje nós vamos falar de um tema que está extremamente em alta, que é IA, Inteligência Artificial. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aprendido aqui nos Estados Unidos e de que maneira que eu tenho implementado inteligência artificial nas organizações e nos negócios nos quais eu trabalho. Antes de começar a falar um pouco sobre IA, eu sempre gosto de fazer um paralelo com relação a esse tema, por causa que existe muita polêmica em torno desse assunto. Existe muito comentário de que a IA está vindo para substituir as pessoas, para roubar os empregos das pessoas, as atividades. E eu gosto de dar o exemplo do que aconteceu há alguns anos com relação à manufatura 4.0, que foi uma chamada de revolução industrial, seria a quarta revolução industrial, que trouxe para as companhias, para as organizações, uma série de automações, melhorias, propostas e soluções para aumento de produtividade, lucratividade, eficiência operacional. E mesmo assim, com todos esses ganhos que foram capturados ao longo dos anos, os empregos se mantiveram, as demandas de vagas e de contratações se mantiveram, e a gente conseguiu acomodar as duas coisas. O mesmo tópico eu vejo aqui nos Estados Unidos para a inteligência artificial. Sem qualquer sombra de dúvida, é algo que veio para ficar, mas é algo que veio para contribuir para as nossas rotinas, para os nossos processos e para as nossas organizações. E para a gente comentar, para eu conseguir mostrar para vocês de que maneira que se introduz a inteligência artificial dentro dos negócios, eu preciso falar um pouco sobre processos. Porque o que é uma empresa? Uma empresa é um conjunto de processos. Processos operacionais, processos de vendas, processos de marketing, processos de RH, processos financeiros, processos logísticos, processos industriais, processos jurídicos. São um conjunto de processos. E, na minha experiência, eu vejo que uma empresa, uma organização, em média, de modo geral, possui cerca de 100 a 120 processos. E cada processo é composto por atividades. E cada processo é composto por cerca de 10 a 15 atividades. Então, quando a gente multiplica a quantidade de processos pela quantidade de atividades, a gente conclui que para uma organização, para o negócio funcionar, ele precisa executar na faixa de 1.000, 1.500 a 2.000 atividades. E é através dos processos e do mapeamento das atividades que a gente vai discutir esses 4 tópicos aqui, e aqui no último vocês vão entender de que maneira que a inteligência artificial se conecta. Sempre quando eu falo de processos dentro das empresas, existem mapeamentos de processo, ou eu faço implementação de processos, ou eu faço melhoria dos processos. E desses 4 tópicos, sempre existem as 4 abordagens que eu faço dentro dos processos. Quais são os processos e as atividades que nós iremos manter? Ou seja, é tudo aquilo que precisa continuar dentro da organização, que é o core business do negócio e que nós precisamos manter. Quais são as atividades e os processos que nós vamos simplificar? E aqui é muito comum a gente ver nas empresas os profissionais falando: poxa, que empresa engessada, ou que empresa burocrática, porque é natural, conforme nós vamos inserindo atividades ou processos ou etapas dentro de qualquer negócio, é natural que a gente comece a inserir algumas séries de complexidade. E isso aqui é fundamental para que a gente tenha excelência operacional, gere mais produtividade, eficiência, lucratividade, que é a simplificação dos processos. Depois disso, existem quais são as atividades que nós vamos eliminar. E aqui nós já começamos a fazer o que eu chamo de o emagrecimento da empresa. É quando a gente passa a fazer com que a empresa fique menos pesada ou menos dura para fazer qualquer tipo de manobra numa eventual necessidade. Então isso aqui é muito importante quando nós começamos a fazer esse enxugamento dos processos e das atividades dentro das empresas. E o ponto número 4, que é aquele que se conecta com a inteligência artificial, é quais são os que nós vamos automatizar. Nós sabemos que a inteligência artificial ela é um conjunto de parâmetros, ou seja, nosso cérebro humano possui bilhões de parâmetros e é por isso que nós somos capazes de fazer inúmeras coisas. A inteligência artificial
dada a tecnologia computacional que existe hoje, e eu tenho estudado muito isso aqui nos Estados Unidos, ela permite com que você consiga executar uma determinada quantidade de parâmetros. Por isso que a inteligência artificial, ela se propõe a resolver problemas específicos de departamentos, de áreas ou de questões muito específicas que possui dentro da empresa. Mas é através dela, da inteligência artificial, que nós vamos ser capazes de automatizar uma série de processos e, por consequência, gerar mais produtividade, eficiência, geração de lucro e geração de resultados, somado junto com as demais etapas anteriores que eu mencionei. Dito isso, como eu comentei, é isso que eu tenho aprendido muito sobre inteligência artificial. Existem soluções hoje que fazem leituras de contrato, atendimentos de cliente, eliminação de rotinas que são muito bem definidas e pré-estabelecidas, onde você consegue automatizar um sistema para que aquela solução seja executada por uma inteligência artificial, não havendo mais necessidade de um determinado grupo de pessoas fazendo aquele trabalho repetitivo, e isso faz essa combinação. Se você quer entender um pouco mais como fazer o mapeamento de processos da sua empresa, ou como revisar os processos estabelecidos, ou da sua área, ou do seu departamento, ou se você quer se desenvolver nesse assunto, e até mesmo quais inteligências artificiais são as mais conhecidas e as melhores soluções existentes aqui nos Estados Unidos, para que você possa entender quais processos ou atividades dessa empresa você consegue automatizar e implementar, clique no link aqui desse vídeo e agende uma reunião gratuita com o nosso time que a gente consegue te ajudar na execução desse projeto. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.